A verdade que nós não vamos silenciar e perguntas que nós não calaremos. Ontem nós trouxemos aqui uma prévia, nós mostramos alguns extratos, algumas informações que foram tiradas do Sinop, né, o nome do programa da educação, que traz todas essas informações. E aí, como todas as matérias que nós trazemos, isso, Sinop, bem fundamentada, com toda a documentação, gerou aquele burburinho na cidade. E ontem à noite, uma pessoa em um grupo de WhatsApp fez aqueles cálculos de WhatsApp. Nós não trabalhamos com cálculo de WhatsApp. Nós trabalhamos com cálculos reais, com informações precisas, com portal de transparência, com documentação produzida pelo próprio município. E aí, Berg, eu quero que você coloque o texto da pessoa que fez a postagem ontem em um grupo de WhatsApp, né? Tá aqui. Primeiro erro, psicólogo, pronto. Mas vamos para o segundo erro. É preciso ser mais que leigo, como a própria apresentadora diz que é, para saber o que está falando. Que esse extrato é referente ao 5º bimestre. Vou fazer um esclarecimento antes de seguir na leitura. Nós apresentamos o extrato do 5º bimestre porque o próprio município de Itauá, que já deveria ter transmitido as informações referente ao 6º bimestre, ainda não fez. Tem algo a esconder? Porque ainda não chegou a informação e ainda não está no sistema que deveria estar. Por isso que nós não trouxemos. Mas hoje nós vamos mostrar o extrato do mês de novembro e dezembro para que vocês consigam entender a linha de raciocínio desse professor que foi para o WhatsApp. Ao invés de mandar para a imprensa a base de cálculo, os cálculos feitos, carimbado e assinado, não vai bater boca em grupo de WhatsApp. Isso não condiz com a postura de um professor, não condiz com a postura de um conselheiro do CACS-Fundeb, muito menos com alguém que faz parte da diretoria de algum sindicato. Mas já que foi por lá, nós vamos mostrar por cá. E aí, seguindo na leitura explicada a questão do 5º bimestre. Mas nós vamos mostrar o extrato, por quê? Porque a Prefeitura de Itauá ainda não transmitiu as informações referente ao 6º bimestre. Ou seja, setembro e outubro é referente ao 5º bimestre. Faltam as informações de novembro e dezembro. Aí ele diz, esse saldo de 8 milhões é a quantia referente aos 70 mais 30%. Não esquecendo 8.787.000 e alguma coisa. Não esquecendo desse saldo que precisa tirar ainda o 13º, sendo que a folha de pagamento de Itauá, se não me engano, palavras do professor, conselheiro do CACS da Fundeb e componente da diretoria do sindicato. A folha de Itauá, em média, 3,5 milhões de reais e ainda falta pagar novembro e dezembro. Se falta pagar novembro e dezembro e esse saldo de 8.700.000 e alguma coisa de reais ficou, depois de tirar receitas e despesas do 5º bimestre, que foi até outubro, ainda faltava entrar o dinheiro de novembro e dezembro, que ele não somou na conta. E aí ele diz que falta pagar as duas folhas, novembro e dezembro, que vai dar, no cálculo dele, está ali escrito por ele, 7 milhões, adicionando aí o 13º, porque 13º só se paga aqui em Itauá aos efetivos, 1,5 milhão. Né? Vamos botar 1,5 milhão. Moral da história, ele, professor, diz, falo com prioridade, porque sou, além de professor, conselheiro do CACS-Fundeb, que não mandou
um documento, um cálculo, um relatório, uma planilha assinada e encarimbada para a imprensa, para os órgãos, para os professores, para os funcionários que faz jus a esse benefício, para dar credibilidade ao que ele cospe lá no grupo de WhatsApp. E sou da diretoria do sindicato. Todos os cálculos foram feitos pelo sindicato e sim, previamente já sabíamos que teríamos um saldo, nós, nos 70% por volta de R$800 mil mesmo. O resto, aí ele mete política no meio, né? O resto é choro da oposição fraca e sensacionalismo barato. Trazendo aqui para mim, vocês puderam acompanhar atentamente o que escreveu no grupo de WhatsApp, né? O professor conselheiro do CACS Fundeb e componente da diretoria do sindicato. Eu quero pedir aqui ao Berg Brito que, por gentileza, coloque aqui na tela o extrato do mês de dezembro, novembro e dezembro, onde lá no final vai estar marcadinho o valor que entrou no sexto bimestre. Pode baixar, Berg Brito. Outra folha, tem outra folha? Pode botar a outra, Berg. Que é um valor de 15 milhões de reais que entrou, pronto, tá aqui. Vou mostrar o demonstrativo então, mas nós temos o extrato, certo? O demonstrativo de distribuição e da arrecadação do Fundeb. Palavras do professor que é conselheiro, professor conselheiro do CACS Fundeb e que pertence à diretoria do sindicato. O saldo era R$ 8.727.713,62, já entregue no sistema que deve estar essas informações. Pronto, está aqui o extrato do Banco do Brasil que foram depositados referente a novembro e dezembro, mais R$15.319,91. Por que é que nós trouxemos o extrato? Por quê? Porque até hoje a Prefeitura de Itauá, conforme próprio relatório do CIOP, bote lá, Berg, um tem lá dizendo que a Prefeitura não informou o outro. Aí depois a gente volta para essa tela. Tá aqui, ó. Quando você vai lá pesquisar os dados informados no CIOP, referente a 2023, qualquer pessoa pode fazer essa pesquisa. Aí tem o ano, você coloca o período anual, aí você bota demonstrativo da função da educação consolidado. Qual é a informação que vem? O município de Itauá não transmitiu, por meio do CIOP 2023 anual, os dados de receitas e investimentos em educação. Por isso que nós não trouxemos ontem o relatório do sexto bimestre, mas trouxemos o extrato hoje do Banco do Brasil, da conta do município, que diz que em novembro e dezembro tiveram esse repasse, esse valor entrando na conta de R$15.312,91. Aí lá ele diz, dos 8 milhões ainda falta pagar a folha, que vai dar em torno de 7 milhões. Aqui ele mesmo fala, nas palavras dele, né? O rateio é obrigatório apenas para os 70%, que todo mundo sabe disso, né? Aí de 8 milhões, aí bora botar só de 15 mil, quanto é que fica? Berg, 70%. Mas vamos aqui para o cálculo dele. Desses 8 milhões, grande parte do saldo é referente ao 30. Engraçado. Não é 70 e 30? Onde é que 30 é maior do que 70? E o recurso destinado a melhorias do ensino. Do ensino. Todos os cálculos, aí tá aqui onde ele diz. É a quantia referente aos 70 e não só esquecendo, desse saldo precisou tirar ainda o 13º, sendo que a folha de pagamento de Itauá
se eu não me engano, palavras dele, passa de 3,5 milhões, ou seja, em dezembro se paga por conta de 7 milhões na educação. Só que aí ele não menciona, ele só pegou o saldo que já tinha em outubro de R$ 8.727.000 e não menciona o que entrou em novembro e dezembro. Aí traz a tabela, Berg Brito, que dá o total de R$ 15.312,91. Se eu somar o saldo consolidado que já tinha no final do quinto bimestre com o que entrou em novembro e dezembro, fica um valor de R$ 23.731.026,53. Se nós formos usar o cálculo que ele usou, que em média, dezembro vai ser pago 7 milhões, ainda fica aí, em média, 15 milhões de reais. O que entrou em dezembro vai estar intacto. O que entrou em novembro e dezembro vai estar intacto. Aí você pega 15 milhões, tira 70 e tira 30, quanto é? 30% de 15 milhões. Professor, conselheiro do CACS do Fundeb e pertencente à diretoria do sindicato. O que sobra é para ser muito maior do que 8 milhões, que é o saldo do quinto bimestre. Porque quando adiciona os 15 milhões recebidos no sexto bimestre, o saldo é para ser muito maior. E aí, agora sim, nós vamos pedir, pode deixar nessa tela, que é para você que está em casa entender, nós vamos pedir ao conselheiro, professor, conselheiro do CACS Fundeb, que pertence à diretoria do sindicato, que envie não só para Sinal Tauá, mas para todas as emissoras de rádio do município, para os blogs que mais trazem informação do município, os cálculos, os relatórios e os extratos carimbados e assinados para trazer transparência de como se chegaram ao valor pífio de R$ 800 mil, enquanto a gente fala de 15 milhões. Quando tira tudo segundo o cálculo dele. E aí, conselheiro do CACS Fundeb, professor, participante do sindicato, vamos providenciar os relatórios, que acredito eu que vocês já tenham pronto. Vocês não vão fabricar agora. Vocês têm tanta certeza do valor de R$ 800 mil? Coloca lá aquela tabela, Berg Brito. Por gentileza, eu quero aqui fazer umas solicitações que é para o professor, para o trabalhador da educação, aquele que faz jus, saber o que entrou depois do que já tinha de saldo, tirando receita e despesa. E estava tudo junto, 70 com 30. Mas se eu somar 23 e tirar 30%, quanto é que fica ainda? Era ainda, querido. É preciso ser mais transparente nos cálculos que se faz. Fazer cálculo em WhatsApp não condiz com a postura de quem tem seriedade. Estão querendo passar batom em boca de jumento. O projeto de lei, né, ele dispõe sobre esse benefício, né? E até o presente momento, que a gente já informou, a Prefeitura de Itauá não trouxe as informações ou não enviou as informações para o CIOP, que são os dados da Receita e dos investimentos da educação de 2023, né? Cientes que o saldo é de R$ 8.727.000, calculado do saldo dos 70 mais os 30 do quadro demonstrativo do CIOP. Então aí tudo bem. Os meses de novembro e dezembro, para você ficar bem esclarecido, tiveram uma entrada de R$ 15.312,91, que foi pago 2 folhas, e o 13º, né? A pergunta que não quer calar: por que a gestão de Patrícia Pequeno Aguiar
declarou que vai ratear apenas 800 mil referente ao saldo da folha de 70%. Como foi feito esse cálculo? O conselheiro do CACS-Fundeb, o professor e o componente do sindicato, junto com o sindicato, com a Secretaria de Educação e a prefeita, precisam fazer a transparência, precisam fazer o dever de casa, mostrar como foram feitos esses cálculos e mostrar os documentos assinados e carimbados por quem de obrigação. E aí, depois que nós fizemos essa matéria, esse professor foi lá, fez todo essa apoteose no grupo, mas não manda as planilhas oficiais, porque é uma obrigação dele acompanhar as planilhas oficiais sobre os cálculos realizados pela Tesouraria da Educação, do Sindicato e do Conselho. Isso traz maior esclarecimento para os funcionários da educação e também transparência e a correta aplicação do direito. Aí eu quero, para encerrar esse assunto, pedir ao conselheiro mais uma vez, que é tão conhecedor da realidade educacional aqui do nosso município, a aproveitar essa oportunidade para apresentar o percentual dos servidores temporários que não recebem 13º, dos efetivos lotados na folha de pagamento lotados, na folha de pagamento dos 70% do Fundeb e também saber como encontra-se a determinação a determinação conforme a legislação educacional e saber se não tem excessos, né, Berg Brito, na folha de pagamento. Saber também trazer uma explicação do conselho aí do CACS-Fundeb e do sindicato se não está tendo uma necessidade do concurso público. Também trazer explicações de como está a contribuição dos servidores para a manutenção. Por quê, ô Berg Brito, que nós estamos aqui fazendo esses pedidos? Pode trazer para cá, Berg, a gente coloca. Por que nós estamos aqui fazendo esses pedidos? Porque os efetivos recolhem para a previdência do município, mas os temporários não. Os prestadores de serviço não. E aí, o Instituto, que já tem suas dificuldades, nós já trouxemos várias informações sobre isso, fica sem aporte financeiro para os novos aposentados. Vai chegar uma hora e o dinheiro acaba. E aí, eu queria ver qual é, além dos relatórios, dos extratos, do cálculo, da fórmula, como foi utilizado para fazer esse rateio. Volto a ratificar, traz a tabela de novo. No 5º bimestre, depois de tirar receitas e despesas, somado os 70 mais os 30, ficou na conta de saldo R$ 8.727.713,62. No 6º bimestre, entrou uma quantia vultosa de R$ 15.003.312,91. Somando o valor que entrou com o que já tinha de saldo, totalizou R$ 23.731.026,53, utilizando o cálculo do conselheiro do CACS-Fundeb, do professor e do participante da diretoria do sindicato, 7 mil pagaria a despesa toda com 13º em dezembro. E aí? O restante do dinheiro não é rateado de acordo com as alíquotas de 70% e de 30%? Como é que foi feito esse cálculo? Nós estamos esperando e toda a população também. Vocês precisam mostrar, por A mais B, dentro da legalidade, que só sobrou R$ 800 mil para o rateio de mais ou menos 15 milhões
que deveria ter ficado de tal. É preciso trazer mais esclarecimentos e ser mais transparente com a população.